Atacante de 25 anos, Zelinho, que deixou o futebol brasileiro na temporada passada por quase 90 milhões de reais, se tornou mais um jogador ligado ao Corinthians. E o Corinthians enviou ofício à CBF reclamando da arbitragem da derrota para o Bragantino na noite do último domingo. E poucas horas depois da reapresentação pós-derrota para o Bragantino, o elenco do Corinthians já vai encerrar as preparações visando o próximo compromisso fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre preparações, poucas horas depois de se reapresentar após derrota para o Bragantino, o Corinthians já vai encerrar as preparações visando o próximo compromisso, que também será pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Ceará, jogando fora de casa. O Corinthians não voltou bem após 30 dias de paralisação. Timão recebeu o Bragantino na noite do domingo dentro da nossa casa. Infelizmente perdemos por 2-1. Ontem, segunda-feira, dia 14 de julho, os atletas se reapresentaram no CT, com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, ficando somente na academia fazendo trabalhos físicos. O restante dos jogadores fizeram trabalhos táticos com o Dorival em campo. Hoje, terça-feira, dia 15 de julho, será o único trabalho que o Dorival fará com todos os jogadores. Lembrando que o Corinthians treina hoje, encerra as preparações e hoje mesmo o Timão viaja para o Ceará, onde acontecerá o jogo contra a equipe do Ceará na Arena Castelão. O Dorival contará com o retorno de dois jogadores, zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, retornando após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas por outro lado, o Corinthians não terá o Romero e também o Memphis, os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então, Dorival quebrando a cabeça para montar o ataque e, claro, calendário apertado. Hoje treino e viagem e amanhã já tem jogo. A minha opinião quanto ao Corinthians já encerrar as preparações hoje para o jogo de amanhã contra o Ceará é a seguinte: agora acabou aquele tempo. Eu estava falando para vocês durante os dias, tem que aproveitar o máximo possível para trabalhar. Falei para vocês da questão de jogos, treinos. Para mim teria sido importante pela questão de ritmo. Corinthians teve falta de ritmo de jogo contra a equipe do Bragantino. Claro, o Bragantino também ficou parado, mas sinceramente eu não sei qual foi o planejamento do Bragantino durante essa parada. Mas fato é que agora não se tem tempo para mais nada. Agora será sim, calendário apertado. Corinthians jogou no domingo, treinou na segunda-feira, não com todos os jogadores, fará o único trabalho hoje com todos os jogadores e hoje mesmo seguirá a viagem para o Ceará. Então, é ir se acostumando novamente, é ir pegando o ritmo e, claro, o Corinthians necessita da vitória, é um adversário que o Corinthians tem 2 pontos a menos. Necessitamos vencer para não começarmos a despencarmos na tabela do Brasileirão. E claro, volto a dizer, calendário complicado, calendário apertado e o Corinthians com desfalques. E agora vamos falar sobre protestos do Corinthians. O Corinthians enviou ofício à CBF reclamando da arbitragem na derrota na noite do último domingo para a equipe do Bragantino. Perdemos para o Bragantino na noite do último domingo por 2-1 dentro da nossa casa. Tomamos um gol no final, vacilo, mas tivemos um lance determinante para o resultado da partida. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo foi chamado pelo árbitro de vídeo, no caso Rafael Trace, para analisar um possível pênalti do Kaká em cima do atacante da equipe do Bragantino. E o Rafael Trace acabou convencendo o Bruno Arleu a marcar o pênalti. Pênalti que não foi, em hipótese alguma, foi pênalti. Muitos protestos do Corinthians ainda no jogo.
membros da comissão técnica da diretoria reclamando com o Bruno Arleu, inclusive indo parar na súmula. E na segunda-feira, justamente ontem, dia 14, o Corinthians enviou um ofício à CBF falando sobre o lance, analisando o lance que não foi infração, que não foi penalidade, que o Kaká recolhe a perna e evita o contato e cobrando providências da CBF contra os envolvidos, inclusive citando que o Bruno Arleu recentemente havia passado por processo de reciclagem devido a erros em jogos anteriores. Então o Corinthians cobra a CBF providências, principalmente contra o árbitro Bruno Arleu de Araújo e também o comandante do VAR, o Rafael Trace. Vamos aguardar qual será a resposta da Confederação Brasileira de Futebol. A minha opinião quanto ao Corinthians ter reclamado, ter enviado esse ofício à CBF é a seguinte: bom, o Corinthians realmente tem que fazer isso. O Corinthians não pode ficar nessas condições de todas as vezes que tiver erros de arbitragem contra nós, não tomar nenhuma atitude. Tem que fazer isso mesmo. O Corinthians tem que ir para cima, tem que reclamar, tem que reivindicar. E o engraçado que o Bruno Arleu de Araújo ficou um tempo afastado fazendo reciclagem. Aí ele volta, vai para um jogo tão importante quanto esse e acaba cometendo esse erro gravíssimo. Inicialmente, ele não ia errar, porque ele não marcou o pênalti. Mas quando ele foi chamado para olhar o monitor e ele ainda dizendo que na visão dele não era pênalti, ele acabou sendo convencido ali pelo Rafael Trace e acabou assinalando a penalidade máxima contra nós. Então isso demonstra até de repente uma falta de confiança em si próprio. Pouca coisa a CBF pode fazer, o máximo que vai fazer é afastar o Bruno Arleu por alguns jogos novamente para fazer a chamada reciclagem, depois ele volta apitando jogos grandes normalmente, como se nada tivesse acontecido. Enquanto punições severas não acontecerem, esse tipo de lance, infelizmente, vai continuar acontecendo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reforços, pois tem informação que garante que o Corinthians está tentando uma forma de viabilizar a contratação do atacante Elinho, de 25 anos, que foi, no caso, passou pelas categorias de base de um rival e jogou recentemente na equipe do Bragantino. O mercado da bola segue desde o dia 10 de julho, que foi quando abriu oficialmente a segunda janela de transferências do futebol brasileiro. O Fabinho Soldado já falou que o Corinthians tem umas carências no elenco. O Dorival Júnior também afirmou que já pediu reforço da diretoria. Sabemos que uma das posições que é considerada com maior urgência é um atacante que atue aberto pelos lados do campo. O Corinthians tentou contratar o Biel e não deu certo. Trata essa posição, digamos assim, como prioridade. Dorival Júnior, Fabinho Soldado. Então a busca principal é de um jogador que tem essa característica de jogar aberto pelos lados do campo, driblador, enfim. Sabemos que o Corinthians tem dificuldades para contratar devido à falta de dinheiro. Claro que mesmo assim nomes vão surgindo. E o último nome que surgiu é o atacante de 25 anos, Elinho, que fez base no São Paulo, jogou no Bragantino até no ano passado, quando foi vendido por quase 90 milhões de reais ao Toluca do México. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, o Corinthians voltou com tudo para cima do Elinho, já que no mês passado tivemos algumas informações que o Corinthians estava de olho no jogador. Segundo o Samir, o Corinthians voltou com tudo para tentar contratar o Elinho. Claro, inicialmente tentando um empréstimo junto ao Toluca, já que ele não estava sendo tão utilizado lá. Lembrando que o Elinho é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, que é braço direito de nada mais, nada menos que o Kia Jorabichian, que já é famoso aí por tantos jogadores que ele ajudou viabilizar a vir para o Corinthians. Então, Elinho, mais um nome que surgiu, vamos aguardar para acompanharmos as cenas dos próximos capítulos. A minha opinião quanto a essa informação de que o Corinthians está de olho novamente no Elinho é a seguinte: bom,
primeiramente. Mais uma negociação que será muito difícil de ser concretizada. Por quê? O Toluca pagou pelo Elinho quase 90 milhões de reais em setembro, outubro do ano passado. Então, como seria essa negociação? O que seria bom para nós seria por empréstimo. O Elinho não estava sendo tão utilizado lá. E é aí que de repente poderia entrar o Kia Jorabichian, que é o empresário iraniano, que é braço direito do Giuliano Bertolucci, que é a agência do Elinho. De repente poderia ser o Kia tentando ali viabilizar mais um jogador para o Corinthians. O Kia já trouxe muitos jogadores para o Corinthians. Na época da MSI, Tevez, Mascherano, Carlos Alberto, Roger Flores, todos aqueles atletas de 2005, o William, Paulinho, Kia, Jorabichian. Então, de repente, poderíamos ver o Kia novamente negociando com o Corinthians. Será que o Kia poderia estar voltando? O Kia está voltando, vai tentar ajudar o Corinthians nessa negociação pelo Elinho, que sabemos que envolveriam milhões e milhões de reais. Eu particularmente acho bem difícil, acho bastante complicado por essas questões que eu falei para vocês. Analisando o Elinho, é um baita de um jogador, atua pelo lado direito, é canhoto, é driblador, é veloz, é um atleta com muita personalidade, seria sensacional ter o Elinho no Corinthians, mas analisando o cenário de um Corinthians que não tem dinheiro, é mais uma negociação muito difícil. Vamos ver aí se de repente o Corinthians consegue um avanço, alguma coisa por empréstimo, mas é muito complicado. Vamos aguardar. Torço muito para que de repente algo evolua. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, calendário apertado, o que vocês acham? O Corinthians já viaja hoje. Será que o Corinthians terá condição de apresentar um grande futebol amanhã? E quanto a essa questão envolvendo ofício, a CBF reclamando da arbitragem do Bruno Arleu, vocês acham que pode dar alguma coisa tanto para o Bruno Arleu quanto para o Rafael Trace? E quanto a essa informação do Elinho, o que vocês acham? Será que de repente tem alguma possibilidade do Corinthians conseguir avançar pelo Elinho e de repente com o Kia Jorabichian ajudando? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!